e irmãs, mais uma vez estamos reunidos para prestar um culto a Deus e que eu sempre tenho falado, é um privilégio que nós recebemos do nosso Deus, poder nos reunir como igreja, como povo de Deus, para prestar um culto que nós devemos a Ele. Não temos este direito, nós temos esse privilégio, essa graça que nos é concedida. Que o Senhor continue nos abençoando e recebendo o nosso culto e manifestando a sua graça sobre cada um de nós que aqui estamos. Convido você a abrir a sua Bíblia no livro de Atos dos Apóstolos, capítulo 17. Atos dos Apóstolos, capítulo 17. Nós vamos ler do verso 1 ao verso 15. Atos 17, de 1 a 15. Diz assim a palavra do Senhor. Tendo passado por Anfípolis e Apolônia, chegaram a Tessalônica, onde havia uma sinagoga de judeus. Paulo, segundo seu costume, foi procurá-los e por 3 sábados arrazoou com eles acerca das Escrituras, expondo e demonstrando ter sido necessário que o Cristo padecesse e ressurgisse dentre os mortos. E este, dizia ele, é o Cristo, Jesus, que eu vos anuncio. Alguns deles foram persuadidos e unidos a Paulo e Silas, bem como numerosa multidão de gregos piedosos e muitas distintas mulheres. Os judeus, porém, movidos de inveja, trazendo consigo alguns homens maus dentro a malandragem, ajuntando a turba, alvoroçaram a cidade e, assaltando a casa de Jason, procuravam trazê-los para o meio do povo. Porém, não os encontrando, arrastaram Jason e alguns irmãos perante as autoridades, clamando: estes que têm transtornado o mundo chegaram também aqui, os quais Jason hospedou. Todos estes procedem contra os decretos de César, afirmando ser Jesus outro rei. Tanto a multidão como as autoridades ficaram agitadas ao ouvirem estas palavras. Contudo, soltaram Jason e os mais, após terem eles recebido deles a fiança estipulada. E logo durante a noite, os irmãos enviaram Paulo e Silas para Bereia. Ali chegando, dirigiram-se à sinagoga dos judeus. Ora, estes de Bereia eram mais nobres do que os de Tessalônica, pois receberam a palavra com toda a avidez, examinando as Escrituras todos os dias, para ver se as coisas eram de fato assim. Com isso, muitos deles creram, mulheres gregas de alta posição, e não poucos homens. Mas logo os judeus de Tessalônica souberam que a palavra de Deus era anunciada por Paulo, também em Bereia, foram lá excitar e perturbar o povo. Então os irmãos promoveram, sem detença, a partida de Paulo para os lados do mar. Porém, Silas e Timóteo continuaram ali. Os responsáveis por Paulo levaram-no até Atenas e regressaram trazendo ordem a Silas e Timóteo para que o mais depressa possível fosse ter com ele. Amém. Senhor, a tua palavra é viva, é poderosa, é eficaz. Nós acabamos de ler, ó Pai, este acontecimento do início da igreja. E nós estamos aqui, ó Pai, 2000 anos depois, revivendo esse fato que aconteceu, ó Deus, com os nossos irmãos, com aqueles que anunciaram primeiramente o Teu Evangelho. E aquela palavra, ó Deus, conquistou
o mundo e chegou até nós, ó Pai. Muito obrigado, Senhor, que nós também possamos ser tão fiéis como eles no anúncio desta palavra de vida que é o Teu Evangelho. Fala conosco, ó Pai. Edifica a nossa vida. Cada um de nós que estamos aqui, que estamos ouvindo esta mensagem à distância, possamos ser edificados nesta noite. Que o Teu Espírito Santo fale conosco e edifique a nossa vida, de maneira que a Tua palavra prospere, de acordo com aquilo que o Senhor mesmo já tem determinado, para a Tua honra e para a Tua glória. É o que eu te peço em nome de Jesus. Amém. Paulo está realizando a sua segunda viagem missionária para a plantação de igrejas naquela região, ali próxima da Ásia Menor. Na primeira viagem, Paulo foi com Barnabé, e eles plantaram igrejas, mas na segunda viagem, eles se separaram, e houve uma desavença, um desacordo entre eles, e a gente pode ver nisso uma ação de Deus, que para ampliar ainda mais a pregação, levou 2 homens capacitados, cheios do Espírito Santo, um para um lado, outro para o outro, e assim a palavra pôde se espalhar de uma forma mais rápida, mais profunda, segundo o propósito do nosso Deus. E na cidade de Listra, a gente for lendo aí o capítulo 16, nós vamos ver Paulo conhecendo Timóteo, um jovem que ele viu nele alguém que poderia dar continuidade ao seu ministério. E Paulo, então, chama Timóteo para acompanhá-lo, a fim de que fosse discipulado por Paulo e assim se tornasse também dando continuidade a esta obra que o apóstolo realizava. E Paulo, nós sabemos, né, investiu muito em Timóteo, e nós temos 2 cartas que Paulo enviou para ele, dando a ele esse suporte, essa força, para que ele continuasse realmente pregando o Evangelho, plantando igrejas ali no Império Romano. Paulo diz o texto que ele queria ir para Bitínia. Bitínia é o norte da Turquia, ou seja, Paulo queria continuar na Ásia, pregando e plantando igrejas ali naquela região. Ele já havia trabalhado ali em grande parte e ele queria agora ir para outra. Então ele começa uma viagem para o norte da hoje Turquia e pretendendo continuar. Mas Atos 16:6 diz que eles foram impedidos pelo Espírito Santo de pregar a palavra na Ásia. E eles então seguiram para o oeste, né, para o mar Egeu. E ali na cidade de Troade, Paulo teve uma visão muito conhecida, né? Quando aparece para ele um varão com roupas macedônias, dizendo aquela famosa frase, né? Passa a Macedônia e ajuda-nos. Então Paulo, movido por esta revelação de Deus, ele se dirige para a Europa. E ele chega então na cidade de Filipos, onde ele começa ali a pregar o Evangelho. E você tem aí a descrição no capítulo 16 de Lídia, que se converte, daquela jovem que foi liberta de um espírito de adivinhação. E Paulo, por isso, foi preso, açoitado, juntamente com Silas. E depois teve aquele episódio do carcereiro que se converteu. E ali foi plantada, portanto, a primeira igreja na Europa, começando da Macedônia, da Grécia. E dali depois o Evangelho foi alcançando toda aquela região. Mas o início foi assim, com esse trabalho de Paulo.
E depois de pregar em Filipos, Paulo se dirige para a cidade de Tessalônica, que era a principal cidade daquela região, uma cidade próspera, um centro comercial e uma cidade que se orgulhava de ser uma cidade livre, reconhecida pelo Império Romano desde o ano 42 a.C. Então, uma cidade importante, uma cidade influente. Paulo vai para aquela cidade. E ali ele prega o Evangelho e ele depois é acusado, né, pelos judeus principalmente, conforme diz os versículos 6 e 7 que nós lemos, que eles estavam transtornando o mundo e haviam chegado então naquela cidade. E a acusação contra eles é que eles pregavam um outro rei, contrário ao César romano. Diz o versículo, afirmando ser Jesus outro rei. E isso provocou uma grande confusão ali naquela cidade, porque tanto o povo como as autoridades romanas ficaram assustadas, porque qualquer tentativa de atacar ou de se colocar um rei rival a César era considerado traição, era uma coisa punida com muita severidade, porque o imperador romano não queria perder o seu poder, e se tinha algum rei surgindo, ele precisava agir para impedir que esse rei pudesse tomar o seu lugar. Esses que têm transtornado o mundo. Como é que eles transtornavam o mundo, irmãos? Como Paulo, Barnabé, Silas, Timóteo, os apóstolos, como é que eles transtornaram o mundo de então, do primeiro século? O que eles fizeram para transtornar aquele mundo? E o texto nos mostra que foi a mensagem deles, a mensagem que eles carregavam, que eles pregavam, era tão poderosa que ela mudou a história, que ela mudou o Império Romano poderoso, minou, né, aquele poder, e dentro de 300 anos, aquele império todo poderoso, ele se rendeu à presença cristã, porque ela tinha se tornado muito forte, muito influente. Uma mensagem transforma o mundo. Não foi por arma, não foi pela violência, não foi destituindo o imperador romano, não foi atacando aquelas instituições, mas foi com uma mensagem que eles carregavam, poderosa. E nós, irmãos, hoje, nós somos os continuadores da obra daqueles irmãos pioneiros. E nós vivemos no mundo da comunicação. A era da comunicação é a nossa. A era deles era muito difícil a comunicação. Mas a nossa era, a comunicação instantânea, se espalha pelo mundo. O nosso culto está sendo transmitido pela internet. E qualquer pessoa, em qualquer lugar do mundo, tem acesso e participa conosco desse culto. Ou seja, somos a era da comunicação. E como nós temos usado essa comunicação, irmãos? E nós precisamos entender que a mensagem que nós temos é uma mensagem poderosa. Nós ficamos assustados com aquilo que estamos ouvindo, com as notícias que nos chegam, com as mentiras mentirosas que são vinculadas todos os dias. E fake news se tornou uma palavra comum no nosso dicionário, no nosso dia a dia. E a igreja cristã parece acuada, achando que essas mensagens são
que a mensagem que esse mundo tem transmitido é mais poderosa, mais importante, mais inteligente, mais atual, mais moderna, do que a mensagem do cristianismo. Essa mensagem poderosa que transformou o mundo e tem transformado o mundo há 2000 anos. E nós não podemos de maneira nenhuma, irmãos, nestes dias, deixar que a mentira de Satanás prevaleça. Mas nós somos chamados por Deus, como Paulo, Timóteo, foram chamados no seu tempo, para transtornar o mundo com uma mensagem redentora, uma mensagem de amor, de vida, de esperança, para o mundo caído, para o mundo desesperado, para o mundo sem esperança. E cabe a nós, a igreja do Senhor, fazer isso. E só a igreja tem essa mensagem. E só a nós foi dado este privilégio. Se nós não fizermos, a Bíblia diz que Deus vai levantar até pedras para fazer isso. As pedras vão clamar. Mas será que nós vamos deixar isso acontecer? Falhar na nossa missão e deixar que Deus levante pedras para clamar, para pregar esse evangelho? Irmãos, vivemos num mundo de desafio, como disse, de comunicação. Tão fáceis a comunicação. E a igreja, muitas vezes, ao invés de se comunicar, de pregar essa mensagem, muitas vezes tenta se adaptar ao mundo e pregando um evangelho que não transforma, tentando adaptar a mensagem radical do evangelho ao pensamento moderno. Mas nós temos esse desafio, a maior e mais poderosa mensagem nesse mundo. Nosso mundo é uma luta pela mente, a luta pelas consciências. Como já disse alguém, ninguém hoje conquista um outro país pela força das armas. Muito difícil fazer isso, mas conquista pela mudança de mente, dominando o pensamento, para que sejam facilmente manipuláveis. É assim que nós estamos vivendo. Mas que mensagem era essa, irmãos? O que compunha essa mensagem que estes irmãos pregaram? O nosso texto traz aí, no versículo iniciais, que Paulo tinha o costume de ir à sinagoga, de frequentar os cultos de adoração do seu povo. E é um exemplo para nós. Ele chegou numa cidade desconhecida e ele foi logo para uma sinagoga, onde tinha um culto, onde o Deus dos judeus era adorado. E também a gente vê que é o mesmo costume que Jesus tinha. O Evangelho também relata Jesus indo para as sinagogas para prestar culto a Deus. E deveria ser um exemplo para nós seguirmos. Então Paulo diz o texto que havia uma sinagoga de judeus lá em Tessalônica. E durante 3 sábados, ou seja, 3 domingos, o dia de descanso, Paulo foi ali e pregou o Evangelho. E diz o texto que por 3 sábados Paulo arrazoou com eles acerca das Escrituras. Paulo sabia que os judeus tinham uma grande consideração pela Escritura. E por isso ele usou o livro sagrado dos judeus, o nosso Antigo Testamento, para arrazoar. E essa palavra arrazoar significa raciocinar, ruminar, ensinar com um método de perguntas e respostas, discursar. Ou seja, uma palavra que dava
um estímulo intelectual. Paulo estava tentando despertar o pensamento, a inteligência, a capacidade de raciocinar, para que eles vissem que as Escrituras antigas falavam de Jesus, que havia de padecer e ressuscitar. E Paulo diz, olha, o Messias que vocês estão esperando, é Jesus que eu anuncio. Coragem. Isso não é loucura. Depois nós vamos ver lá aos Coríntios, né? A palavra da cruz é loucura para aqueles que se perdem, mas Paulo não se envergonhava do Evangelho. E, irmãos, o texto diz que Paulo foi capaz, então, de pregar essa mensagem, e diz que o resultado foi que muitas pessoas aceitaram essa mensagem. E a igreja de Tessalônica foi plantada. E depois nós temos as 2 cartas aos Tessalonicenses. Paulo diz então que pouco tempo depois aquela igreja havia se tornado um modelo para as igrejas da Macedônia, daquela região. Uma igreja que nasceu no meio de uma dificuldade, de uma luta, mas uma igreja que estava firmada na palavra, porque Paulo a expôs, e aqueles crentes então foram muito bem alicerçados e se tornaram modelo. Continuaram pregando essa mensagem que transtorna o mundo. E o nosso desafio hoje, irmãos, como eu já disse, é confrontar com essa mensagem poderosa, baseada na palavra de Deus, centrada nas Escrituras sagradas. O nosso dever hoje é confrontar essas ideologias humanistas, diabólicas do nosso tempo. Uma mensagem centrada no ser humano. Uma mensagem que diz que o ser humano é que determina o seu destino, é que resolve as suas coisas, que ele é bom e que ele merece ser salvo por si mesmo e pelas suas próprias atitudes. Por isso o nosso desafio é conhecer as Escrituras em primeiro lugar. Precisamos crer que as Escrituras sagradas do Antigo e do Novo Testamento são a palavra de Deus, que elas contêm o poder redentor, transformador do Evangelho, que quando o Espírito Santo aplica essa palavra, os corações são transformados, as vidas são mudadas, histórias são mudadas, porque é um poder, como diz Paulo, poder de Deus para a salvação de todo aquele que crê. Muitas vezes nós vemos hoje, irmãos, igrejas e pastores se envergonhando do Evangelho, achando que as filosofias do nosso tempo são mais profundas, mais inteligentes, falam mais ao coração do homem moderno. Muita gente quer adaptar o Evangelho para alcançar as pessoas e deixá-las como estão. Mas o Evangelho de Jesus Cristo, ele alcança as vidas e transforma vidas, e muda corações, e muda história. E precisamos crer nisso. Precisamos ter essa certeza, essa convicção de que tudo isso que está sendo propagado aí, que não é da palavra, é mentira de Satanás, e não prevalece, porque o que prevalece é a verdade do Senhor Jesus. Precisamos rogar, irmãos, ao Espírito Santo, que levante nestes dias uma geração disposta a confrontar esses ensinos de Satanás, que Satanás quer impor ao mundo e está impondo. Precisamos crer na palavra e confrontar. Por exemplo, essa maluquice, né, da ideologia de gênero que está tomando conta
da sociedade humana. E precisamos crer com todas as forças que a revelação bíblica é a verdade e que devemos estar dispostos a lutar e, se for preciso, até morrer por esta verdade. Porque a verdade sempre prevalecerá, porque Jesus é a verdade. Não temos que temer, irmãos, não temos que temer. Um exemplo só da maluquice desse mundo. Poucos dias, né, Pedro? Tomei conhecimento de um tal de coletivo chamado Todes por Elas, não é isso? Todes por Elas. E pensa, mas que maluquice é essa? E que se diz defensor da causa feminista. Ou então, tem uma coisa errada aí, né? Veja a ignorância. Veja a incoerência, veja a falta de discernimento. Se é todos por elas, e se esse pessoal não crê que tem ele e ela, então devia ser todos por eles. É a coerência. Por que só todos por elas? Não existe elas, não existe ele. Cada um é o que quiser ser, mas põe um nome. E a gente vê quantidade de jovens achando isso lindo. Ou isso é muita ignorância, ou isso é burrice de Satanás, pô, não é possível. Precisamos ter coragem de combater isso. E onde que vão chegar? Que com incoerência. Defender o quê? A causa feminista? Olha, mas quem é feminino e quem é masculino? Se é todos. Então, veja, irmãos, vamos ser coerentes. Mocidade, pensa. Coloque os seus neurônios para funcionar. Busque na palavra de Deus a verdade. Não se deixe levar por isso, porque é muito bonitinho, é lindo, está todo mundo fazendo. Que Deus tenha misericórdia, mas agora cabe a nós, igreja, combater isso com coragem, com determinação. Porque isso é uma mentira que vem do inferno. Por isso, irmãos, devemos seguir o exemplo de Paulo e da igreja ao longo dos séculos, né? Uma igreja que jamais foi derrotada pelas bizarrices do diabo. Jamais. Não pense que essas coisas são novas. Surgiram coisas na história terríveis. E a igreja do Senhor prevaleceu. E nós estamos aqui como prova disso. Que há uma mensagem poderosa que transformou a nossa vida e continua transformando vidas. Enquanto essas mensagens satânicas só destroem, só conduzem à morte e à destruição e à falta de esperança eterna. Por isso, precisamos, irmãos, dizer como Paulo: não me envergonho do Evangelho, porque ele é o poder de Deus para a salvação de todo aquele que crê. Isso é nosso. Esse poder é da igreja. Anunciar essa verdade. Essa mensagem, sim, é capaz de mudar a nossa sociedade corrupta, mas como ela mudou a história do Império Romano. Cruel, violento. A mensagem que transforma o mundo, irmãos, é aquela que está firmemente alicerçada na Escritura Sagrada. Sola Escritura é suficiente para transformar a história. Mas o segundo aspecto, irmãos, que nós vemos nesse texto, sobre essa mensagem que transforma o mundo, é que ela prega o senhorio de Jesus sobre os governos humanos.
Prega o senhorio de Jesus sobre os governos humanos. Note que Paulo, ele não disse que Jesus era um rei rival de César. Os seus adversários é que o acusaram de estar pregando isso. Paulo simplesmente pregava que Jesus venceu o pior inimigo da humanidade, que é a morte. Ele venceu esse inimigo. E ele ressuscitou. E por isso Deus lhe deu o nome que está acima de todo nome. Para que diante do nome de Jesus se dobre todo o joelho. No céu, na terra, debaixo da terra, onde for. Sejam poderosos governantes ou mais humilde pessoa, todos devem dobrar os seus joelhos diante deste que venceu a morte. É a mensagem do Evangelho. Porque se não fizer isso agora, vai fazer um dia, quando não haverá mais esperança, e todo o joelho vai confessar, querendo ou não, que Jesus é o Rei, acima de todos os governantes deste mundo. A igreja dos nossos dias, muitas vezes, irmãos, perdeu ou deixou de crer na soberania absoluta de Jesus sobre a história, para crer que Satanás está no controle de tudo, trazendo essas ideologias malucas, demoníacas, ou trazendo essa pandemia mortal. Não é Satanás quem governa. Ele só age se tiver a permissão do Rei soberano Jesus. Não duvide disso. O seu Rei, aquele que te ama, aquele que morreu no seu lugar, é o supremo Senhor de todo o universo. Não são os governantes de plantão. Domingo passado eu preguei no livro de Abacuque. E Abacuque fazia diversos questionamentos a Deus sobre a situação da sua nação, que estava passando por problemas difíceis. E ele então começa a perguntar: Senhor, por que isso? Por que aquilo? Por que está acontecendo? O Senhor esqueceu da gente? Deus apenas diz para ele: ó, Abacuque, levanta os seus olhos. Olha para o que está acontecendo no seu mundo. Porque eu estou fazendo uma obra tão grande, tão extraordinária, tão maravilhosa, que se alguém contar, você não vai acreditar, mas olha para ver. É isso que Deus está fazendo nestes dias, meus irmãos. É isto. Deus está fazendo uma obra grandiosa neste mundo. Talvez você não esteja percebendo. Por isso, peça a Deus que te dê discernimento, que abra os seus olhos espirituais. Como Eliseu pediu para Deus abrir os olhos de Geazi, para ver aquele exército que ele não conseguia enxergar ao redor do exército assírio. Discernimento espiritual nesses dias. Olha, levanta os seus olhos. Veja Deus agindo com poder. Veja a história caminhando para onde o Senhor já determinou. Mas você tem que fazer isso com os olhos da fé. Crendo naquilo que a palavra de Deus revela. Crendo que a Bíblia é de fato a palavra de Deus e que nos revela. E que nós podemos estar tranquilos que haja o que houver. Aconteça com a igreja ou conosco o que acontecer, Deus continua no controle da história e nós somos mais do que vencedores por Ele. Levante os seus olhos, igreja. Veja o que está acontecendo no Brasil e no mundo. Ou você está apenas preocupado em derrubar ou manter o governante de plantão, porque ele não faz aquilo que você quer ou faz aquilo que você quer?
ou porque ele anda de acordo com a sua cartilha ideológica, mesmo sabendo que essas são coisas que ofendem a Deus. Será que a sua vida está resumindo a isso? Um olhar tacanho, horizontal, se deixando levar por essas polarizações terríveis. Mas Deus está dizendo, levante os seus olhos, vejam a obra grandiosa que o Senhor está fazendo hoje. Deus está agindo na sua vida e na nossa vida, na vida da sua igreja. Deus está preservando a sua igreja. Deus está salvando vidas, transformando, curando. E por isso nós, irmãos, precisamos, como igreja, nos levantar com autoridade, com o poder do Espírito Santo, para dizer: Jesus Cristo, o vencedor da morte, está entronizado à direita de Deus Pai Todo-Poderoso, de onde Ele há de vir para julgar os vivos e os mortos. Precisamos crer naquilo que diz Isaías 40, verso 15, verso 17, que diz: eis que as nações são consideradas por Ele, Deus, como um pingo que cai de um balde, ou como um grão de pó na balança. As ilhas são como pó fino que se levanta. Todas as nações são perante Ele como coisa que não é nada. Ele as considera menos do que nada, como um vácuo. Jesus reina soberano sobre os governantes deste mundo. Os Césares modernos devem temer a Deus. Devem temer a Deus. Mas a igreja do Senhor deve ter coragem de se levantar para proclamar que o reino de Deus está presente e é preciso entrar nesse reino. E esse reino é eterno, vai prevalecer. Leia o livro de Daniel, as profecias. Você vai ficar maravilhado com aquela profecia daquela pedra que é cortada sem a ajuda de mãos humanas e derruba aquela grande estátua que Nabucodonosor erigiu para a sua glória. E os reinos deste mundo viram pó enquanto aquela pedra cresce e enche toda a terra. Isso escrito 400, 500 anos antes da vinda de Jesus. E aquela pedra está aqui, espalhou por todo mundo, chegou no Brasil, chegou a Juiz de Fora, chegou na sua vida. Aleluia. Veja a palavra de Deus se cumprindo, meus irmãos. Cumprindo com poder. Quer ver mudanças no seu país? Lute. Não pelas ideologias humanistas de nosso tempo, mas se coloque do lado vencedor. Seja inteligente. O lado vencedor é o lado de Jesus Cristo. Ele já venceu o maior inimigo, aquele que nós tememos, que é a morte. Onde está a morte, a tua vitória? E a Bíblia diz que a morte para o cristão é lucro. Estamos tristes com a morte da nossa irmã, hoje, Flávia, mas nós sabemos que ela está com o Senhor. Venceu a morte. Esse que nós precisamos crer. Que nada poderá nos separar do amor de Deus. Vamos nos colocar do lado de Jesus. Porque Ele já venceu. O reino de Deus é uma realidade. Portanto, a mensagem que transforma o mundo, ela está baseada na Escritura. Ela prega que Jesus
é o Senhor sobre todos os reinos da terra. O povo daquela cidade de Tessalônica entendeu a mensagem. Mesmo que Paulo não tivesse dito que Jesus era um rei contrário a Roma, mas ele disse que Jesus era rei. E dentro de 300 anos, o rei Jesus prevaleceu sobre o imperador romano. E dentro de pouco tempo aquele império desapareceu. E hoje é apenas uma referência na história. Enquanto Jesus está vivo na minha vida, na sua vida, na vida da igreja, reinando soberano, aleluia. Mas a terceira e última característica, irmãos, dessa mensagem que transforma o mundo, é que ela tem implicações sociais e políticas. Tem implicações sociais, políticas. Segundo John Stott, a palavra traduzida como transtornado, ela significa não virar o mundo de ponta cabeça, mas significa provocar uma sublevação social radical. O verbo usado tem conotação revolucionária. Ou seja, Paulo e Silas estavam sendo acusados de alta traição. E é difícil exagerar o perigo ao qual estavam expostos, pois uma simples sugestão de traição contra os imperadores romanos, muitas vezes, era fatal para o acusado. Da mesma maneira como Jesus foi acusado de rebelião e subversão, afirmando ser ele o Cristo, Lucas 23, 2, o ensino de Paulo sobre o reino de Deus e sobre a parousia, essa palavra que significa vinda ou volta de Jesus, e essa palavra era uma palavra usada usada quando o imperador fazia uma visita oficial em algum lugar. Então usava essa palavra, que Paulo então usa essa mesma palavra para falar da volta de Jesus. E quando falava isso, as pessoas do mundo entendiam. Ele está falando que vem um outro rei aí. Ele está falando que vem um rei acima do imperador. Isso é muito sério. Ele está falando de um rei que venceu a morte. Que isso? Esse cara ou é maluco, ou está falando a verdade, né? E fizeram aquela confusão toda lá. A história, irmãos, olha a história. É o pano de fundo para o conflito entre o reino de Deus e o reino das trevas, entre o governo do rei Jesus e os governos dos reinos humanos. A história mostra a luta entre a igreja e os principados e potestades contra os dominadores deste mundo tenebroso, contra as forças espirituais do mal nas regiões celestes. A história vai mostrar isso, e nós somos parte desse conflito, e nós estamos envolvidos neste conflito. Efésios 6,12 fala muito claro isso. Mas há uma ambiguidade do ensino cristão nessa área, né? E isso permanece até os dias de hoje. Por um lado, como cristãos, nós somos chamados a sermos cidadãos conscienciosos, submissos às leis do nosso país, submissos aos governantes, e devemos orar por eles e apoiá-los, e não querer simplesmente derrubar o governo porque não me agrada. Romanos 13, 1-7, 1 Timóteo 2, 1 e 2. Por isso essa mensagem sobre o senhorio de Jesus possui sempre implicações sociais e políticas revolucionárias e inevitáveis. A igreja está sempre confrontada entre a opção de obedecer a Deus
ou aos decretos humanos. Como servos leais a Jesus, nós não podemos dar a nenhuma autoridade ou a nenhuma ideologia, por mais popular que seja, a honra suprema e a obediência total que devemos apenas a Jesus. Quando governantes agem segundo princípios éticos e morais que coincidem com o ensino cristão, eles devem ser apoiados pelos crentes. Agora, quando governantes defendem ideologias humanistas que desprezam a Deus e a sua palavra, estes devem ser confrontados com a verdade bíblica, com essa mensagem revolucionária. E devem ser chamados ao arrependimento e à fé, para serem perdoados e salvos, né, se esta for a vontade soberana de Deus. A mensagem do Evangelho é essa: arrependei-vos e crede. Deixe os seus maus caminhos e ande pelo caminho do Senhor. A norma é a palavra. A norma sempre é a palavra. Por isso a igreja jamais pode deixar de proclamar a mensagem que confronta o mundo pecador, custe o que custar, porque muitos, durante a história, já têm dado a sua vida por esta verdade. Que nenhum governo humano, irmãos, que nenhuma ameaça de qualquer tipo de grupo ou de sociedade nos intimidem ou nos impeçam de pregar o eterno evangelho da cruz. Olha a sua Bíblia aí, 1 Coríntios, passagem muito conhecida, 1 Coríntios, capítulo 1. Quando Paulo diz aí a partir do versículo 18, certamente a palavra da cruz é loucura para os que se perdem, mas para nós que somos salvos, poder de Deus. Pois está escrito: destruirei a sabedoria dos sábios e aniquilarei a inteligência dos instruídos. Onde está o sábio? Onde o escriba? Onde o inquiridor deste século? Porventura não tornou Deus louca a sabedoria do mundo? Visto como na sabedoria de Deus o mundo não o conheceu por sua própria sabedoria, aprove a Deus salvar aos que creem pela loucura da pregação. Porque tanto os judeus pedem sinais como os gregos buscam sabedoria, mas nós pregamos a Cristo crucificado, escândalo para os judeus, loucura para os gentios. Mas para os que foram chamados, tanto judeus como gregos, pregamos a Cristo, poder de Deus e sabedoria de Deus. Porque a loucura de Deus é mais sábio do que os homens. A fraqueza de Deus é mais forte do que os homens. Esta é a mensagem que transtorna o mundo, que provoca mudanças estruturais, que cria um mundo mais justo, um mundo onde as pessoas podem ter um pouquinho mais de justiça. Não creia que esse mundo vai se tornar um dia justo. Não creia que nenhum tipo de ideologia de governo, de direita, de esquerda, de centro, de baixo, de cima, vai mudar esse mundo. Porque esse mundo está condenado. E somente no novo céu e na nova terra haverá plena justiça. Haverá um viver com verdadeiro amor. Concluindo, irmãos, a igreja cristã fiel está diante de grandes desafios e de grandes ameaças.
querem calar a igreja, querem impedir a pregação da verdade bíblica, querem criminalizar a liberdade de expressão, a liberdade de crença, a liberdade de culto, não só no Brasil, mas em todo o mundo. O que fazer? Que resposta nós vamos dar? E eu concluo citando mais uma vez John Stott. Ele diz: o relato dessa missão em Tessalônica e Bereia tem uma brevidade surpreendente, mas um aspecto importante que chama a nossa atenção é a atitude perante as Escrituras adotada tanto pelo pregador como por seus ouvintes. Isto é demonstrado pelos verbos que Paulo usa em Tessalônica: arrazoou, expôs, demonstrou, anunciou, persuadiu. Enquanto em Bereia, os judeus receberam a mensagem com avidez, examinando diligentemente as Escrituras. O que nos impressiona é que nem o orador, nem os ouvintes usaram as Escrituras de forma superficial, pouco inteligente, ou como simples texto prova. Pelo contrário, Paulo expôs as Escrituras, e os judeus de Bereia as examinaram, para ver se os seus argumentos eram convincentes. Uma característica da verdadeira religião é que ela admite ser examinada e chama para ser avaliada. Não precisamos temer, irmãos. Chame as pessoas para conversar, arrazoe, discuta, mostre a verdade bíblica, porque a Escritura é palavra de Deus e prevalece. Não podemos ter medo disso. Quanto mais avaliarem e atacarem a palavra, mais a palavra vai prevalecer. Não tenha medo. E John Stott continua: portanto, meus irmãos, nesse tempo desafiador para a nossa fé, nós precisamos nos posicionar. E eu quero dizer, quando tanto a direita quanto a esquerda política querem assumir o controle das nossas vidas e de nossa fidelidade, que nós, como cristãos reformados, que temos a Bíblia como a nossa única regra de fé e de prática, jamais nos submetamos jamais permitamos que nossa mente seja controlada por ideologias diabólicas, seja de um lado ou de outro. Mas nos apeguemos com fé às verdades bíblicas, que são eternas, e vamos proclamar com força, vigor e coragem, pois a verdade bíblica é capaz de revolucionar a vida social e política de uma nação. Parece tão grande, tão distante, tão impossível, mas olhe para a história, irmãos, quantas vezes os avivamentos chegaram e transformaram sociedades inteiras, países inteiros, pela fidelidade à palavra e pregação da palavra. Se há uma esperança para o nosso país, está na proclamação da verdade bíblica, do Evangelho da cruz. Satanás tem tentado impedir que a igreja pregue isso, tem levantado supostas igrejas com o Evangelho que não é o Evangelho da cruz, mas é o Evangelho da prosperidade, da bênção, do você continuar do jeito que você está, que Deus vai te levado para o céu de qualquer jeito. Satanás tem espalhado essa mentira.
e o nosso país e o mundo está um caos. Mas a igreja do Senhor tem esse privilégio de pregar uma mensagem que transforma a sociedade. Porque é uma mensagem baseada na Escritura, palavra eterna de um Deus Criador. Ela é uma mensagem que anuncia que Jesus reina soberano, que Ele venceu a morte e está entronizado à direita de Deus Pai Todo-Poderoso. Essa mensagem que transtorna o mundo, provoca mudanças sociais e políticas, porque leva o pecador ao arrependimento e à fé, e muda o comportamento. Por isso, irmãos, vamos pregar e vamos viver essa fé, porque Deus é vitorioso, e Ele tem nos chamado e nos dado este privilégio de pregar o Evangelho das insondáveis riquezas de Cristo. Vamos crer nisso e vamos viver nessa fé para a glória do Senhor. Que Deus nos abençoe. Amém. Senhor Deus, muito obrigado mais uma vez pela Tua palavra. Ó Deus, que ela prospere na vida do Teu povo, da Tua igreja, e capacita-nos, ó Pai, a viver e a pregar esse Evangelho, a não nos envergonharmos da Tua palavra, ó Deus, e que possamos crer que ela prevalece, como tem prevalecido ao longo da história, Pai. Por mais desafiadores que sejam estes tempos que vivemos, ó Pai, faça-nos sempre olhar para o Senhor, vivo, Redentor, soberano. Dá-nos, ó Pai, essa capacitação, capacita a Tua igreja a viver e a pregar essa verdade. Em nome de Jesus, amém.